Existem 5 teorias que tentam explicar a razão do sepulcro vazio de Cristo. Você conhece essas teorias? As narrativas da ressurreição presentes nos 4 evangelhos começam com a visita de certas mulheres de manhã bem cedo, no domingo de Páscoa, ao túmulo. Ao entrar no sepulcro, elas ficam perplexas ao descobrir que o corpo do Senhor havia desaparecido. Poucos dias depois, os apóstolos começam a pregar que Jesus havia ressuscitado. Isso passou a ser o centro de sua mensagem. Mas eles não poderiam esperar que os homens acreditassem em suas palavras se o corpo de Jesus ainda permanecia dentro do túmulo de José. Mas o túmulo estava vazio. Estamos diante de um fato incontestável. O corpo não estava mais ali. A questão é como explicar isso. A primeira teoria é a de que as mulheres foram ao túmulo errado. Ainda estava escuro e elas estavam atordoadas de tanta tristeza. Poderiam facilmente ter cometido um erro, como alguns pensam. Esse argumento parece razoável, mas não resiste a um exame mais acurado. Para começar, não estava totalmente escuro. É verdade que João diz que as mulheres vieram sendo ainda escuro, mas em Marcos 16, versículo 2, lemos muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, enquanto que Lucas diz no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo. Além disso, essas mulheres não eram tolas. Ao menos 2 delas tinham visto com os próprios olhos o lugar onde José e Nicodemos haviam sepultado o corpo. Tinham até mesmo acompanhado todo o sepultamento, sentadas em frente da sepultura. Essas mesmas mulheres, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, retornaram ao local no nascer do dia, levando com elas Salomé, Joana e as outras mulheres. Portanto, se uma delas tivesse errado o caminho, as outras provavelmente teriam corrigido. E se Maria Madalena tivesse ido ao lugar errado na primeira vez, não teria repetido o erro ao retornar em plena luz do dia, permanecendo no jardim até o encontro com Jesus. Além disso, elas não foram ao sepulcro logo cedo por mero sentimentalismo. Elas foram até lá com uma missão prática: levar aromas para ungir o corpo de seu Senhor, uma vez que a proximidade do sábado havia impedido que terminassem a tarefa dos dias antes. Mulheres dedicadas e práticas assim não se deixariam enganar facilmente, nem desistiriam da tarefa que tinham ido executar. Se elas erraram o local do sepulcro, Pedro e João, que correram para conferir a história delas, teriam cometido o mesmo erro? E aqueles que foram mais tarde ao sepulcro, incluindo José e o próprio Nicodemos, também teriam errado de túmulo? A segunda teoria é a teoria do desmaio. Os que sustentam essa visão querem nos fazer crer que Jesus não morreu na cruz, apenas sofreu um desmaio. Então, ele recobrou a consciência no sepulcro, abandonou o local e logo depois se apresentou aos seus discípulos. Essa teoria é bastante questionável, além de estar baseada em fatos totalmente deturpados. As evidências a contradizem por completo. Pilatos ficou surpreso quando soube que Jesus já estava morto, mas foi convencido pela certeza do centurião, dando permissão a José para remover o corpo da cruz. O centurião estava seguro porque devia estar presente quando um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. José e Nicodemos desceram seu corpo da cruz, envolveram-no em um lençol e o puseram no sepulcro novo de José. É possível acreditar que Jesus esteve esse tempo todo desmaiado, 36 horas? Que depois dos rigores e das dores de um julgamento, das zombarias e dos açoites, e por fim da crucificação, ele pudesse sobreviver 36 horas dentro de um frio sepulcro de pedra, sem se alimentar e sem cuidados médicos? Teria ele condições físicas para fazer um esforço sobrenatural, como de rolar a pedra que fechava o sepulcro, sem chamar a atenção da guarda romana? Fraco, debilitado e faminto, poderia ele aparecer aos discípulos de modo a dar-lhes a impressão de ter vencido a morte? Ou continuar afirmando que havia morrido e ressuscitado e depois enviá-los ao mundo, prometendo estar com eles até o final dos tempos? Teria ele se escondido em algum lugar por 40 dias, fazendo aparições ocasionais e de surpresa, para então finalmente desaparecer sem qualquer explicação? Crer em tais possibilidades é mais incrível que a falta de fé de Tomé.
A terceira teoria é a de que os ladrões roubaram o corpo. Não há qualquer evidência para essa hipótese. Não se explica como os ladrões teriam ludibriado a guarda romana, nem porque teriam levado o corpo e deixado as vestes de sepultamento. Além do mais, por que eles fariam isso? Uma razão. A quarta teoria é que os discípulos teriam removido o corpo. Mateus relata que esse foi o boato que os judeus espalharam nos primeiros dias. Ele escreve que Pilatos, tendo dado permissão para José remover o corpo de Cristo, recebeu uma delegação de sacerdotes e de fariseus que disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Pilatos concordou e disse: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Os judeus então montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mateus continua seu relato descrevendo como a pedra, o selo e a escolta não puderam impedir a ressurreição e como os soldados foram até a cidade relatar aos sacerdotes aquilo que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro e fizeram como estavam sendo instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Convenhamos, essa história não convence. Seria razoável que uma guarda selecionada romana ou hebraica dormisse em serviço quando orientada a vigiar? E se de fato eles permaneceram acordados, como as mulheres conseguiram passar por eles e colocar de volta a pedra no lugar? Mesmo supondo que os discípulos tivessem conseguido remover o corpo do Senhor, há uma consideração psicológica que é suficiente para esvaziar a teoria toda. Lemos na primeira parte do livro de Atos que em suas primeiras pregações os apóstolos se concentraram no tema da ressurreição. Vós o matastes, mas Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Eles diziam o tempo todo. Devemos então crer que eles estavam proclamando aquilo que sabiam ser uma mentira deliberada? Se eles roubaram realmente o corpo de Jesus, pregar a sua ressurreição seria espalhar uma inverdade conhecida e planejada. Eles não somente pregaram a ressurreição, como sofreram por ela. Estariam eles preparados para serem presos, açoitados ou até mesmo morrer por uma mentira? Isso simplesmente não soa verdadeiro. É tão improvável quanto impossível. Os evangelhos e o livro de Atos não deixam dúvidas de que os apóstolos eram sinceros. Eles podem ter sido enganados, se você prefere pensar assim, mas não eram impostores. Hipócritas e mártires não são feitos do mesmo material. A quinta teoria, talvez menos plausível, embora ainda hipotética, é a de que as autoridades romanas ou judaicas mantiveram o corpo sob custódia. Elas deviam ter um bom motivo para agir assim. Talvez tenham ouvido comentários sobre a ressurreição de Jesus e temiam uma fraude. Assim, a fim de prevenir a trapaça, eles tiveram a precaução de confiscar o cadáver. Mas essa teoria nada resiste a um exame mais acurado. Já observamos que poucas semanas depois da morte de Jesus, os cristãos proclamavam com ousadia a sua ressurreição, espalhando a notícia rapidamente. O novo movimento do Nazareno ameaçava minar os alicerces do judaísmo e perturbar a paz de Jerusalém. Os judeus temiam as conversões, os romanos temiam os distúrbios. As autoridades tinham diante deles um curso de ação óbvio. Qual seria? Precisavam apenas apresentar o corpo e publicar uma declaração do que havia acontecido. Mas, ao invés disso, eles ficaram calados e recorreram à violência.
Prenderam os apóstolos, ameaçaram, açoitaram, aprisionaram, caluniaram, conspiraram contra eles e os mataram. Mas tudo isso seria totalmente desnecessário se eles estivessem em posse do corpo de Jesus. A igreja nasceu sobre o alicerce da ressurreição. Não havendo ressurreição, a igreja desmoronaria. Mas as autoridades não tinham como fazer isso. O corpo não estava com eles. O silêncio delas é uma prova eloquente da ressurreição, como testemunharam os apóstolos. Essas são teorias inventadas pelos homens para tentar explicar o túmulo vazio e o desaparecimento do corpo. Nenhuma delas é satisfatória. E para nenhuma delas há evidências históricas. Diante da falta de qualquer explicação alternativa razoável, talvez possamos ser perdoados se preferirmos a narrativa simples e sóbria dos evangelhos ao descrever os eventos do primeiro dia da Páscoa. O corpo de Jesus não foi removido do sepulcro por homens. Ele foi ressuscitado por Deus. Ore comigo. Senhor Deus, Tu és o Eterno, e quando nos aproximamos de Ti, o tempo se rende e o céu se faz presente. Desejamos ser um povo que nega a si mesmo, que toma a sua cruz e que segue diligentemente os passos de Jesus. Um povo que não negocia com a verdade, mas se mantém firme diante das adversidades. O Senhor conhece cada um de nossos pedidos. Que o Senhor venha acudir ao necessitado em nosso meio. Que cada dispensa possa ser contemplada com a Tua graça. Que não haja ninguém necessitado de pão em nosso meio. Que os que estiverem passando necessidades possam ser acudidos agora mesmo. Tu és o Senhor da multiplicação. Ensina-nos a levar a Ti o pouco que temos e a nos colocar numa posição de total dependência de Ti, pois os nossos escassos recursos são suficientes para que o Senhor os transforme numa colheita abundante de recursos na Tua presença. Que nessa hora o Senhor receba os nossos pedidos e nos conceda as bênçãos de que necessitamos. Senhor, eu peço humildemente que o Senhor responda a cada pedido feito aqui e deixado nos comentários, para que os doentes tenham a sua saúde restabelecida, para que as famílias aqui representadas sejam abençoadas pelo agir do Teu Espírito Santo. Quantas demandas! Mas o Senhor a todas conhece. Louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Aleluia!